segunda parte da aula é sentença. Vamos falar sobre sentença. A sentença no processo penal, ela não tem a mesma profundidade dogmática que o processo. No processo penal, a sentença não tem essa necessidade de ficar discutindo o limite da sentença, conceito de sentença, que lá no processo civil, que é bastante trabalhado e discutido pelos professores processualistas civis. Aqui no penal a gente não tem tanta importância para a conceituação e significado da sentença, até porque, assim como lá, aqui o significado de sentença também é bastante dúbio, também é bastante conflituoso. Nós podemos, de en passant, conceituar a sentença como o julgamento de mérito que condena ou absolve o réu. Julgamento de mérito que condena ou absolve o réu. Com certeza este é um conceito de sentença. É claro que você pode perguntar para mim se uma decisão judicial que julga o mérito, mas não condena nem absolve o réu, se é sentença. Por exemplo, as decisões que extinguem a punibilidade, que declaram a prescrição de punibilidade, por exemplo, ou a decadência. Veja só, é uma decisão de mérito, colocou fim ao processo, só que não julgou o mérito no que tange a condenação ou absolvição, entende? Então, parte da doutrina vai dizer que esta decisão que extingue a punibilidade é uma sentença. Outros dirão que não, dirão que sentença é aquilo que condena ou absolve o réu. E qual que é a natureza jurídica dessa decisão que extingue a punibilidade do réu? Muitos dirão que se trata de uma sentença definitiva, ou alguns dirão até que é uma decisão determinativa. Então veja que isso é bastante discutido e não é campo para vocês. Me desculpa, não é campo para vocês graduados acadêmicos de direito ainda na graduação. Vocês têm que saber o mínimo, que é o que eu vou falar para vocês, mas quem quiser estudar, aprofundar, que gosta dessa questão mais dogmática, aprofunda. Você vai encontrar em poucos livros aprofundamento como este. Eu indico, por exemplo, o livro de curso de processo penal de Nestor Távora. Nestor Távora, que tem 2.000 páginas. É bem profundo. Agora, na maioria dos livros que você pega, por exemplo, esse daqui, que é o do Pedro Lenza, que é o código, vou colocar aqui primeiro, que é o esquematizado, que é o que eu sigo bem. É um bom livro, você percebe que ele é um bom livro. Ele não fala nada sobre isso. Então, veja, não é campo para vocês, mas quem quiser, fique aí essa questão de discutir muito sobre a definição de sentença. Eu vou falar para vocês aquilo que é bem aceito e aquilo que é o suficiente para que vocês entendam e consigam passar no exame de ordem, compreender o processo penal, passar de semestre e tudo mais. Antes de falar das sentenças, precisamos definir a classificação das decisões. Porque sentença nada mais é do que uma decisão, é uma espécie de decisão. Sentença nada mais é do que uma espécie de decisão. Existem três tipos gerais de decisão. Três tipos gerais de decisão. Decisão chamada de despacho, decisão interlocutória e a sentença. Despacho, decisão interlocutória e sentença. Pessoal que está chegando aí, muita gente nova, que eu não conheço todos, aperte o coraçãozinho para chamar mais gente, aperte aí, dê uma curtida no Instagram. Despacho, decisão interlocutória e sentença. O despacho é aquele ato do juiz que nem manda nem desmanda. É o ato do juiz de conteúdo irrecorrível e desprovido de conteúdo decisório. Ele é irrecorrível e desprovido de conteúdo decisório. Isso é despacho. Isso é despacho. Despacho, por exemplo, é marcar uma audiência de instrução e julgamento. O juiz apenas marca a audiência de instrução e julgamento. Nada mais que isso.
O despacho é dar marcha a um processo, é remeter ofício para lá, para cá. Isso é despacho. Ao passo que a decisão interlocutória, esta sim já tem uma carga de decisão. A decisão interlocutória tem uma carga de decisão. A decisão interlocutória tem carga decisória. Tem carga decisória. E a decisão interlocutória, ela se divide em simples e mista. A decisão interlocutória se divide em simples e mista. A decisão interlocutória simples é aquela que possui conteúdo decisório, mas não tem o condão de pôr fim a etapas do procedimento ou do processo. Como regra, são irrecorríveis, como regra. Mas cabe, quando recorríveis, reze. Cabe, quando recorríveis, reze. Já a decisão interlocutória mista se divide em terminativa e não terminativa. A terminativa, o próprio nome já diz, não é? Ela põe fim a uma etapa do processo ou ao próprio procedimento. Por exemplo, a rejeição da petição inicial. E a decisão interlocutória mista, não terminativa, é aquela que encerra uma etapa, mas não põe fim ao processo. Exemplo é a pronúncia. Senhores, como regra, cuidado que tem exceções, das decisões interlocutórias cabe reze. As decisões interlocutórias mistas comportam apelação no GCRIM. Então, as decisões interlocutórias são todas as decisões feitas em um processo que não colocam fim a esse processo, que não colocam fim ao processo, ou melhor, desculpa, às vezes colocam fim ao processo. São todas as decisões que não analisam o mérito, nem condenam, nem absolvem. São as decisões de pronúncia, são as decisões de recebimento da inicial, são as decisões de rejeição da inicial, são as decisões de autorizar uma determinada prova, são decisões que reconhecem a falsidade de uma prova pericial. Decisões interlocutórias, lá no processo civil, cabe agravo. Aqui, no processo penal, normalmente cabe reze. Já a sentença, ela se divide em sentença condenatória e sentença absolutória. Sentença condenatória e sentença absolutória. Parte da doutrina diz que também é sentença as terminativas de mérito, que extinguem a punibilidade. É o exemplo que eu dei para vocês. Da extinção de punibilidade. Em regra, cabe reze, mas às vezes cabe apelação. Então vejam que aquilo que eu estou chamando aqui de sentença terminativa de mérito, muitos doutrinadores vão chamar de decisão definitiva. Aqui está uma outra conceituação para vocês. E eu não tinha colocado para vocês o despacho, né? Apenas citei. Despacho é o ato ordinatório do juiz desprovido de conteúdo decisório. E é irrecorrível. Olha, a sua apostila, meus amigos da Estácio, está muito boa na questão de sentença, viu? Muito boa mesmo. De ato de comunicação do processo também, mas de sentença, olha, muitos livros não chegam aos pés do nível da apostila de vocês. Então, podem ler tranquilamente. Inclusive, isso que eu acabei de postar aqui está na apostila de vocês, tá bom? A sentença, ela é condenatória. Quando julga procedente
total ou parcialmente a pretensão punitiva do Estado, quando o Ministério Público e quando o querelante pedem a punição do réu. Dando o juiz totalmente o que o Ministério Público pediu ou dando parcialmente, você tem a sentença penal condenatória. Você tem a sentença penal condenatória. A sentença será absolutória quando o juiz não acolhe a pretensão punitiva do Ministério Público nem do querelante. A sentença será absolutória quando não acolhe esse pedido condenatório. E a sentença absolutória, ela é a chamada sentença absolutória própria, que é a comum. Sentença absolutória própria, você absolve o réu. Agora, a sentença absolutória imprópria, cuidado, a sentença absolutória imprópria, você absolve o réu, porém, você impõe a esse réu uma medida de segurança. Quando é o caso? Quando o réu é inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal. Ela é absolutória? É. Porque o réu é inimputável. Ele é deficiente mental. Só que ele se livra solto? Na maioria das vezes não, porque o juiz vai impor a ele a chamada medida de segurança. Isso é sentença absolutória imprópria. Isso é sentença absolutória imprópria. Quando que o juiz absolve o réu? O juiz absolve o réu quando estiverem presentes um dos fundamentos do artigo 386 do Código de Processo Penal. 386 do Código de Processo Penal. 386, vou colocar aqui para o Teams, quem tiver no Instagram, abra aí o 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça estar provada a existência do fato, não haver prova sobre a existência do fato, não constituir a infração penal, o fato infração penal, não estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, existir circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena e não existir prova suficiente da condenação. O artigo 386, que vamos voltar mais para frente, ele fala das hipóteses de absolvição.